Boa noite a todos. Vamos retomar a leitura desse livro, As 48 Leis do Poder. Nós já estamos na 15ª lei e se nós trabalharmos bastante hoje, a gente consegue chegar bem longe. Então vamos retomar as leis que nós já lemos. A primeira lei, não ofusque o brilho do mestre. A segunda lei, não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Essa é a segunda lei. A terceira lei, oculte as suas intenções. A quarta lei, diga sempre menos do que o necessário. A quinta lei, muito depende da reputação, dê a própria vida para defendê-la. A sexta lei, chame a atenção a qualquer preço. Sétima lei, faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Oitava lei, faça as pessoas virem até você, use uma isca se for preciso. Lei número 9, vença por suas atitudes, não discuta. Lei número 10, evite o contágio, evite o infeliz e o azarado. Lei número 11, aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Lei número 12, use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar sua vítima. Lei número 13, ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Lei número 14, banque o amigo, haja como um espião. E hoje a gente vai para a lei 15, que é a lei aniquile totalmente o inimigo. Já estamos bem adiantados. Lei número 15 das 46. Então, vamos conseguir. Aniquile totalmente o inimigo. Julgamento. Todos os grandes mestres, todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes, eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Leis do poder. Catilha, filósofo indiano do século XIII. Eu vou ler assim um pedacinho de um dito de Catilha, um filósofo indiano do século III a.C. Os vestígios de um inimigo podem se tornar ativos como uma doença ou fogueira. Devem, portanto, ser extintos totalmente. Não se deve jamais ignorar um inimigo achando que ele é fraco. Ele se tornará perigoso no devido tempo, como uma faísca num monte de feno. Os exemplos que ele dá são realmente muito interessantes. Eu não vou falar da lei transgredida, porque assim, um inimigo massacrou o outro inimigo. Boa noite, seja bem-vindo, Messias. Então, vamos falar da lei observada, tá? Nós estamos falando da 15ª lei do poder, aniquile totalmente o inimigo. Então, a primeira parte é a lei transgredida, provavelmente um inimigo aniquilou outro inimigo, mas não o suficiente, o outro inimigo retornou. A lei observada. Wu Shao, nascido em 625 d.C., era filha de um duque e, sendo jovem, bela e de muitos encantos, estava consequentemente ligada ao harém do imperador Tai Tsung. O harém imperial era um lugar perigoso, cheio de jovens concubinas competindo para ser a favorita do imperador. A beleza e o caráter enérgico de Wu rapidamente lhe conquistou essa batalha. Mas, sabendo que o imperador, como qualquer outro homem poderoso, é uma criança de veneta e que ela poderia facilmente ser substituída, ficou de olho no futuro. Wu deu um jeito de seduzir o filho devasso do imperador Cao, mas na ocasião possível em que poderia encontrá-lo sozinho, quando ele se aliviava no urinol real. Mesmo assim, quando o imperador morreu e Cao assumiu o trono, ela ainda teve o destino a que estão presas, segundo a lei e a tradição, todas as esposas e concubinas de um imperador morto.
Com a cabeça raspada, ela entrou para um convento supostamente para o resto da vida. Durante 7 anos, Wu planejou fugir. Comunicando-se em segredo com o novo imperador, Cao, filho do rei, antigo marido, e fazendo amizade com sua esposa, a imperatriz, ela conseguiu um decreto real muito raro autorizando sua volta ao palácio e ao harém real. Uma vez lá dentro, ela bajulava a imperatriz enquanto continuava dormindo com o imperador. Essa é uma situação bastante complicada. A imperatriz não colocava obstáculos. Ela ainda precisava dar um herdeiro ao imperador. Sua posição era vulnerável e Wu era uma preciosa aliada. Em 1654, ela deu à luz a uma criança. Um dia, a imperatriz foi visitá-la e assim que ela saiu, Wu asfixiou o recém-nascido, o seu próprio filho. Descoberto o crime, a suspeita caiu logo sobre a imperatriz, que estivera no local momentos antes e cuja natureza ciumenta era do conhecimento de todos. Esse era exatamente o plano de Wu. Logo em seguida, a imperatriz foi acusada de assassinato e morta. As histórias de poder são sempre assim, elas são sempre cheias de traições e mortes. Wu foi coroada imperatriz no seu lugar. Seu novo marido, habituado a uma vida de prazer, passou as rédeas do governo para as mãos de Wu, que desde então ficou conhecida como a Imperatriz Wu. Embora ocupando uma posição de grande poder, Wu não se sentia segura. Havia inimigos por toda parte. Não podia se descuidar nem por um momento. De fato, aos 41 anos, ela começou a temer pela sua bela e jovem sobrinha se tornasse a favorita do imperador e a envenenou com argila misturada à sua comida. Em 675, seu próprio filho da imperatriz e do imperador, anunciou como sucessor legítimo e também foi envenenado. O segundo filho mais velho, ilegítimo, mas agora príncipe coroado, foi exilado pouco depois sob acusações falsas. Quando o imperador morreu em 683, Wu conseguiu que o terceiro filho fosse declarado incapaz. Finalmente, o filho caçula, o menos capaz, foi coroado imperador. Dessa forma, ela continuou governando. Nos 5 anos seguintes, aconteceram na corte inúmeros golpes. Todos falharam e todos os conspiradores foram executados. Em 1688, não sobrara ninguém para desafiar Wu. Ela se proclamou descendente divina de Buda e em 690 seus desejos foram finalmente satisfeitos. Foi nomeada sagrada e divina imperador da China. O Wu se tornou imperador porque não restava literalmente mais ninguém da dinastia Tang anterior. E assim ela governou incontestada por mais de uma década de relativa paz. Em 1705, aos 80 anos, foi forçada a abdicar. Então, ela realmente destruiu completamente os inimigos. Estas são esta é a lei. Existem outros exemplos dessa lei, gente, mas nós temos que andar porque nós vamos passar para a próxima lei. A imagem dessa lei: uma víbora esmagada sob seu pé, mas ainda viva, vai se erguer e morder você com uma dose dupla de veneno. Um inimigo por perto é como uma víbora semi-morta a quem você ajuda a recuperar a saúde. O tempo fortalece o veneno. Autoridade. Pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados. Eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas. Quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não temer a sua vingança. Nicolau Maquiavel, 1469, 1527. Napoleão. Eu estou com uma conexão ruim, não é, gente? Vamos ver o que eu vou fazer. E de que maneira eu vou lidar com isso. Minha conexão está ruim e eu vou tentar melhorá-la um pouco.
Vamos lá. Lei número 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Julgamento. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Essa é uma mensagem para meu mentor. Vamos ler uma fábula de Jean La Fontaine, 1621-1695. Que pena que a minha conexão está ruim, infelizmente. O camelo e as varetas flutuantes. O primeiro homem que viu um camelo fugiu. O segundo se aventurou a chegar perto. O terceiro ousou passar um braço pelo seu pescoço. Nesta vida, a familiaridade domestica tudo, pois o que pode parecer terrível ou bizarro, quando o nosso olhar tem tempo para se acostumar, torna-se comum. E por falar nisso, ouvi dizer que umas sentinelas que vigiavam a porta vislumbraram ao longe algo flutuando. Não resistiram e gritaram: uma vela, uma vela! Um poderoso navio de guerra. 5 minutos depois, era o barco e a vela, depois um esguife, em seguida um fardo e, finalmente, algumas varetas flutuando. Sei de muita gente a quem essa história se aplica. Gente a quem a distância amplia, mas que de perto não valem nada. Fábulas selecionadas, Jean La Fontaine, 1621-1695. Gente, obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela presença. Parece que a minha conexão não está boa, então eu peço desculpas e vamos encerrar esta lei. Imagem: o sol valorizamos quando ausente. Quanto mais longo o período de chuvas, mais se deseja o sol. Com dias de calor em demasia, o sol cansa. Aprenda a se manter apagado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta. Autoridade. Use a ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência a faz crescer. O homem que, quando ausente, é considerado um leão, torna-se, quando presente, comum e ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que seu núcleo interior mais rico. Até mesmo um grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Baltazar Gracian, 1658. Então, essa realmente está uma conexão lenta, não é, gente? Esse é o problema do Instagram. Muitas vezes acontece isso. Principalmente nesse horário, que é um horário de movimento. Enfim, vamos tentar mais um pouquinho. 17ª lei. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. Sua previsibilidade lhes dá senso de controle. Vire a mesa. Seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parecer incoerente ou absurdo os manterá desorientados, e eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. A lei observada. Em maio de 1972, o campeão de xadrez Boris Spassky aguardava ansioso seu rival Bob Fischer, em Reykjavik, Islândia. O encontro dos dois estava programado para
o Campeonato Mundial de Xadrez, mas Fischer se atrasara e a partida estava suspensa por enquanto. Fischer tinha problemas com o tamanho do prêmio em dinheiro, problemas com a forma como o dinheiro seria distribuído, problemas com a logística da prova ser realizada na Islândia. Ele poderia desistir a qualquer momento. Spassky tentava ser paciente. Seus chefes russos achavam que Fischer o estava humilhando e lhe disseram para ir embora, mas Spassky queria este jogo. Ele sabia que poderia destruir Fischer e nada ia estragar a maior vitória de sua carreira. Parece que todo o nosso trabalho vai dar em nada, Spassky comentou a um camarada. Mas o que fazer? É a jogada de Fischer. Se ele vier, nós jogamos. Se ele não vier, não jogamos. Um homem que está querendo se suicidar tem a iniciativa. Fischer finalmente chegou a Reykjavik, mas os problemas, a ameaça de cancelamento continuaram. Ele não gostou do lugar onde se daria a competição, criticou a iluminação, queixou-se do barulho das câmaras e até detestou as cadeiras em que ele e Spassky se sentariam. Agora, a União Soviética tomou a iniciativa e ameaçou retirar o seu jogador. O blefe aparentemente funcionou. Depois de todas aquelas semanas de espera, depois de intermináveis e irritantes negociações, Fischer concordou em jogar. Todos ficaram aliviados, ninguém mais do que Spassky. Mas no dia das apresentações oficiais, Fischer se atrasou muito e no dia em que a competição do século deveria acontecer, ele se atrasou de novo. Desta vez, entretanto, as consequências seriam graves. Se ele se atrasasse demais, perderia como penalidade a primeira partida. O que estava acontecendo? Ele estaria fazendo algum jogo de nervos ou Bob Fischer estava simplesmente com medo de Boris Spassky. Os grandes mestres reunidos ali e Spassky começaram a achar que o garoto do Brooklyn estava sofrendo de uma terrível tremedeira. Às 5h09, Fischer apareceu exatamente 1 minuto antes de ser cancelado o jogo. A primeira partida de um torneio de xadrez é crítica, porque é ela que dá o tom do que vai acontecer nos meses seguintes. Costuma ser uma luta lenta e tranquila, com os dois jogadores se preparando para a guerra, lenta e tranquila, e dando a entender as estratégias um do outro. Esta partida foi diferente. Fischer fez uma jogada horrível logo no início, talvez a pior de sua carreira, e quando Spassky os encurralou, ele pareceu desistir. Mas Spassky sabia que Fischer jamais desistia. Mesmo diante de um checkmate, ele lutava até o amargo fim, deixando o adversário exausto. Dessa vez, entretanto, ele parecia resignado. Então, de repente, ele surgiu com uma jogada ousada que deixou a sala em alvoroço. O movimento chocou Spassky, mas ele se recuperou e conseguiu vencer a partida. Mas ninguém conseguia entender o que Fischer estava querendo. Tinha perdido deliberadamente ou estava confuso e desorientado. Até maluco, alguns pensaram. Depois de sua derrota no primeiro jogo, Fischer reclamou mais alto ainda da sala, das câmeras e tudo mais. Também não apareceu no segundo jogo. Desta vez, os organizadores disseram basta. Ele foi multado. Ele já estava perdendo de 2-0, posição da qual ninguém saiu para vencer um campeonato de xadrez. Fischer estava nitidamente perturbado. Mas no terceiro jogo, como todas as testemunhas se lembram, ele tinha uma expressão feroz no olhar, um ar que preocupou nitidamente Spassky. E apesar da cova que cavara para si próprio, ele parecia extremamente confiante. Fez o que pareceu mais um grande disparate, como no primeiro jogo. Mas o seu ar arrogante, Spassky farejou uma armadilha. Apesar da desconfiança dos russos, ele não conseguia imaginar que armadilha era aquela, sem ele perceber como Fischer lhe deu um checkmate. De fato, as táticas pouco ortodoxas de Fischer tinham deixado o adversário exasperado. No fim do jogo, Fischer deu um salto e saiu correndo, gritando para seus confederados e batendo com um punho na mão espalmada. Estou esmagando-o com a força bruta. Nas partidas seguintes, Fischer fez jogadas que ninguém jamais o vira fazer antes, movimentos que não eram seu estilo. Spassky,
Então, começou a errar. Depois da sexta partida, ele começou a chorar. Um grande mestre disse, depois disso, Spassky teve que se perguntar se é seguro para ele voltar para a Rússia. Depois do oitavo jogo, Bob Fischer estava hipnotizando. Ele decidiu não olhar Fischer nos olhos. Perdeu da mesma forma. Depois do 14º jogo, nossa senhora, campeonato de xadrez é uma dificuldade. Depois do 14º jogo, ele pediu uma reunião com a equipe e anunciou: estão tentando controlar a minha mente. Ele queria saber se tinha alguma droga no suco de laranja que bebia na mesa de xadrez. Talvez tivessem soprado no ar alguma substância química. Finalmente, Spassky acusou em público a equipe de Fischer de colocar alguma coisa na sua cadeira para perturbá-lo mentalmente. A KGB entrou em alerta. Boris Spassky estava deixando a União Soviética numa situação complicada. As cadeiras foram retiradas e examinadas com raio-x. Um químico não encontrou nada de diferente nelas, de fato, só 2 moscas mortas num equipamento de iluminação. Spassky começou a se queixar de alucinações. Tentou continuar jogando, mas sua mente estava confusa, ele não podia continuar. No dia 2 de setembro, ele entregou os pontos. Embora ainda relativamente jovem, jamais se recuperou dessa derrota. A vida na corte, abre aspas, a vida na corte é um jogo de xadrez sério e melancólico, onde temos que colocar em formação nossas armas e batedores, criar um plano, persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário. Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível. Jean de la Bruyère, 1645-1696. Imagem. O ciclone. Não se pode prever uma ventania. Mudanças repentinas no barômetro, alterações inexplicáveis na direção e velocidade, não há defesa. Um ciclone semeia com terror e confusão. Autoridade. Alguém com autoridade, fazendo uma observação. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada. É tão inexplicável que não se sabe aonde buscá-lo. Ele repousa na inação lá em cima. Seus ministros tremem cá embaixo. Han Fei-tzu, filósofo chinês, século III a.C. Não é Sun Tzu, é outro. Mas a ideia é que o governante esteja Rodrigo, eu sei que está muito ruim. E eu não vou demorar, eu vou só ler mais a 18ª lei e vou encerrar. Então, lei número 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigo do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra seus inimigos. Vamos escolher uma lei curta. Uma lei curta. Talvez não, gente. Se a comunicação está tão horrível assim, é melhor que a gente encerre o nosso vídeo aqui e a gente continue as nossas leituras em breve. Um beijo grande. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela companhia. Será retribuído. Beijo grande.